Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre a segunda temporada de Round Six, uma série que está disponível na Netflix. Sorria! Bom, gente, primeira coisa, feliz ano novo, 2025 está se iniciando e eu dei uma pausa aqui no canal nos últimos 15 dias, porque final de ano é sempre uma correria, semana do Natal, semana do Ano Novo, são semanas que eu costumo ter 1 milhão de coisas para fazer, então eu tenho eventos familiares, eu tenho que encontrar meus amigos, eu gosto de sair, eu gosto de conversar com as pessoas, botar o papo em dia, receber gente em casa, ir na casa dos outros. Então, acaba que vira um turbilhão de coisas. E como eu estava com muito trabalho no meu trabalho formal, eu não consegui deixar vídeos gravados para postar nessas 2 semanas e eu optei por não me estressar fazendo os vídeos e tomar um tempo que eu já não tinha. Por isso eu decidi assistir algumas coisas pontuais no final de ano, nessas 2 semanas, e esses conteúdos vão ser postados aqui ao longo de janeiro e eu pretendo também em janeiro produzir bastante conteúdo aqui para o canal. Então hoje eu estou aqui para falar sobre a segunda temporada de Round Six, que estreou dia 26 de dezembro. Que datas são essas, Netflix? E essa temporada é composta por 7 episódios de mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Cada episódio tem uma duração diferente, mas a maioria deles fica entre 50 e poucos minutos e 1 hora e pouquinho. E aqui nessa nova temporada a gente então vai acompanhar o Jin-hoon, que foi o vencedor dos jogos da primeira temporada. Ele venceu todos os jogos e recebeu o prêmio total, o valor total em dinheiro. E a primeira temporada acaba com ele em um aeroporto pensando em ir embora da Coreia do Sul. E essa temporada começa exatamente nessa cena. Ela começa com ele no aeroporto pensando se ele vai embora ou não. E ele decide ficar na Coreia porque ele vai atrás das pessoas que criaram os jogos. O Jin-hoon decide que ele vai usar todo o dinheiro que ele ganhou para caçar as pessoas que criaram os jogos, acabar com elas e com isso colocar fim nos jogos. O que ele não esperava é que isso ia demorar 3 anos. Então a série tem um salto temporal de 3 anos, onde a gente acompanha ele nos momentos de busca, contratando pessoas que vão trabalhar para ele, investigando onde tá o cara que faz o recrutamento. Ele ainda tá na linha de metrô, ele tá nos trens, ele mudou, ele tá indo em outros lugares agora. E ele meio que cria essa teia de investigação na Coreia do Sul para tentar achar o recrutador e tentar, a partir disso, chegar no criador dos jogos. E isso basicamente é a história dos 2 primeiros episódios. E acaba que o Jin-hoon consegue chegar no objetivo dele, que era encontrar o recrutador. Mas o que ele não esperava é que nessa teia que ele foi criando, ele mesmo foi se amarrando. O Jin-hoon volta para os jogos e a gente vai então acompanhar em um primeiro momento da série essa perseguição e essa caçada e depois ele de volta nos jogos. E eu acho que é aqui que a série começa a desandar pra mim. Eu não gostei muito dessa segunda temporada. Eu acho a proposta da primeira temporada muito interessante. Eu entendo a crítica que a série se propõe. Eu entendo que ela critica muito a espetacularização que os reality shows fazem com as pessoas e principalmente esses reality shows que envolvem dinheiro. Eu acho que em alguns deles a gente vê pessoas indo ao limite físico e psicológico delas e elas vão se definhando na nossa frente. E esses reality shows fazem muito sucesso por esse motivo. Eu entendo que desde que o mundo é mundo, a gente tem essa glamorização do sofrimento e da pessoa batalhadora. A gente teve isso no Antigo Egito, a gente teve isso em Roma, a gente tem isso na era moderna, com esses reality shows. Então, isso é intrínseco ao ser humano.
mas eu acho que a série não consegue elevar o nível nessa segunda temporada. Eu acho que às vezes ela roda em círculos. Eu acho que a ideia de trazer esse personagem pra dentro dos jogos é interessante, mas eu não sei até que ponto, porque a gente começa os jogos de novo com aquela boneca do jogo da batatinha quente e a gente já viu isso, e então a gente já sabe o que vai acontecer, a gente não tem mais a surpresa da primeira temporada. Existem mais 2 jogos nessa temporada que são mais interessantes e são mais inventivos. Inclusive, o segundo me deixou muito tenso, porque eu acho que ele conseguiu evocar muito a questão da primeira temporada, para além da matança. Eu acho que enquanto a gente estava fora da ilha e fora dos jogos, estava interessante. A gente tinha uma série de investigação, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, mas a partir do momento que a gente volta para os jogos, a gente já sabe que vão ser um número X de pessoas e eles vão morrer tentando alcançar um prêmio em dinheiro. E eu acho que o que me incomoda também é ver quase que uma repetição no comportamento das pessoas dentro dos jogos. A gente já viu que as pessoas vão fazer tudo por dinheiro e a gente tá revendo isso nessa temporada. Mas assim, apesar dessa minha crítica e apesar dessa minha falta de interesse nos jogos, eu acho que ali a gente tem alguns personagens que se destacam. Eu gosto muito da senhorinha que entrou com a ideia de que ia receber um prêmio para pagar as dívidas do filho, e quando ela chega no jogo, o filho tá lá. Eu gosto muito da personagem que tá grávida e não quer que ninguém saiba, mas ela acaba encontrando o ex-namorado também no jogo. E eu também gosto muito do personagem da mulher trans que é inserida aqui na série. Houve uma polêmica depois que a série foi lançada, porque essa mulher trans é interpretada por um ator heterossexual cisgênero. E o diretor acabou até se pronunciando, falando que na Coreia, por mais que seja um país muito evoluído, a sociedade ainda é muito preconceituosa e que é muito difícil achar atores e atrizes trans, que essas pessoas acabam não querendo se expor e partindo para essas profissões de visibilidade. Então eu entendo a crítica, mas eu também entendo o lado do diretor. Em alguns lugares do mundo a gente não tem visibilidade para todo mundo, infelizmente, e as coisas são como elas são. É muito triste, mas pelo menos o assunto foi levantado. Tomara que em próximas produções da Netflix, principalmente na Coreia do Sul, a gente tenha pessoas trans vindo à luz e aparecendo. Mas além dessas personagens, eu não consegui me afeiçoar com mais ninguém, porque o personagem do Jin-hoon, pra mim, já era um personagem muito desinteressante desde a primeira temporada. Então, ter que acompanhar mais uma temporada desse personagem repetindo basicamente o que ele já viveu foi bastante desinteressante, bastante monótono. A temporada ainda continua com uma qualidade de produção muito boa. Obviamente, reaproveitar os cenários da primeira temporada ajudam no custo e facilitam muitas coisas. E a gente ainda mantém o nível da produção com os figurantes, com as provas, a trilha sonora, as filmagens são muito bonitas. Eu acho que agora a gente tem até um refino nos jogos de câmera e nas inventividades que tem com a câmera e com os jogos novos. Mas, num contexto geral, pra mim é uma série que, na verdade, eu nem queria mais uma temporada. Eu gostava muito da ideia de Round Six ter aquele gancho final, daquela indecisão de eu volto ou eu não volto, eu vou embora viver minha vida ou eu volto pra tentar fazer alguma coisa. E eu acho que isso finalizava a série muito bem como uma temporada fechada. E aí a gente entra na questão de que o próprio diretor, que é criador e roteirista da série, não queria fazer mais temporadas. Eu vi uma entrevista dele falando que a primeira temporada foi extremamente estressante, foi extremamente desgastante, que ele passou muito estresse, muita raiva, porque ele tinha que controlar todo mundo, ele tinha que filmar, tomar conta dos atores, tomar conta
de roteiro, filmar vários takes de várias formas, e isso desgastou muito a vontade dele continuar o projeto. Mas o que acontece é que Round Six virou uma série gigantesca. Ela é um dos maiores conteúdos em quesito audiência que a Netflix possui. E quando isso acontece, a gente já sabe, vai ter continuação, custe o que custar. E custe o que custar foi uma conversa da Netflix com o diretor, onde ele pediu X dinheiro para produzir uma temporada e X dinheiro para dirigir essa temporada. E a Netflix falou: eu te dou. Então ele escreveu mais 2 temporadas. Na verdade, ele escreveria mais uma, mas a história ficou um pouco maior do que ele imaginava. E ele decidiu dividir essa temporada em 2 temporadas. A terceira temporada foi filmada junto com essa e ela vai estrear ainda esse ano. O que me deixa feliz, porque a gente sabe que essa história vai se encerrar, mas me deixa preocupado, porque eu senti um certo desdém do diretor, no sentido de tô fazendo isso aqui pelo dinheiro, então vou fazer aqui, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. E eu não sinto aquele esmero que existia na primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada foi muito boa, muito amarrada, muito interessante. Logicamente, tinha a surpresa das ideias, que aqui são apenas adaptadas, não são reproduzidas ao pé da letra, mas a gente já sabe o que esperar dessa série. Então eu acho que se a gente tivesse tido uma série redondinha, era melhor do que ter alguma continuação. Eu vi muita gente falando que gostou. Eu acho que tá tudo bem, né? Cada um vai receber isso de alguma forma. Mas pra mim foi algo um pouco cansativo e um pouco maçante. E foi até um pouco decepcionante. Eu gosto de Round Six, acho a primeira temporada excelente. E como eu disse, essa aqui não consegue atingir os êxitos da primeira temporada, pelo menos pra mim. Por isso é uma nota 5 de 10. Infelizmente não conseguiu me agradar, mas estarei disposto a ver a terceira temporada e lá pro final do ano. Então eu volto aqui pra dizer se a terceira temporada salvou essa segunda temporada, que é uma temporada de transição, ou se o diretor só empurrou esse carro morro abaixo e deixou descer a ladeira e ver no que ia dar no final. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no YouTube, por favor. Eu vejo muita gente que assiste meus vídeos, mas não tá inscrito aqui no canal. Isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Deixe seus comentários sobre o que acharam dessa temporada, sobre o que vocês assistiram e se existe alguma recomendação do que eu deveria assistir agora nesse começo de ano. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que gostam de Round Six ou que não sabem muito bem o que assistir na Netflix. É isso, um beijo, até mais e tchau!